Olá pessoal, hoje vamos falar sobre Yuri e Aoi e orgulho e preconceito. Vamos lá. Então vamos começar falando o que é Yuri, o que é Yaoi, o que é isso aí, essa coisa. Que todo mundo deve conhecer, pelo menos da comunidade otaku e tal, deve conhecer. Que é basicamente um mangá, um anime, uma história que envolve amor gay. Basicamente isso. É dois caras se pegando, duas mulheres se pegando. E eu já vou colocar aqui meus pontos e coisas sobre esse tipo de história. Primeiro, eu gosto de ver esse tipo de história. Por quê? Porque ela é muito mais rápida, ela é muito mais, como é o nome? Muito mais interessante do que algumas histórias de romance normal, romance hétero no caso, né? É muito mais interessante de pensar nessas coisas, de ver essas coisas. E o desenvolvimento do casal é extremamente mais rápido do que num anime que tem um casal hétero. Esse tipo de coisa me forçou a ver mais esse tipo de conteúdo quando eu assistia bastante anime. Por quê? Porque eu não queria ficar 3 bilhões de episódios esperando até que um cara segurasse a mão de uma mulher. Não dá, não dá. Eu não tô esperando One Piece ali, eu tô esperando um relacionamento saudável. Eu não vou esperar 3 bilhões de episódios por causa disso, tá ligado? Não faz sentido nenhum. Não é o One Piece, não é o Naruto virar Hokage, não é o Gon achar o pai dele. É a porra do moleque segurar a mão de uma mulher. É porra de um cara segurar a mão de uma mulher. É porra de um cara beijar uma mulher. É porra de um cara transar, sabe? Pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. É o básico ali, o básico. Mas, tudo bem. Outra coisa que eu gosto no Yuri Aoi é essa capacidade de você gerar um conflito, gerar uma treta bem louca, dá pra fazer. E por N motivos, seja pelo próprio preconceito de seres homossexuais, como também várias outras coisas. Eu também quero reiterar nessa parte aqui que o conceito de homossexual no Japão é bem diferente do que no ocidental. Não só o conceito, mas o entendimento, né? O jeito que as pessoas tratam os homossexuais no Japão é bem diferente do jeito que eles tratam aqui no Ocidente, aqui no mundo ocidental. Porque eles não discriminam nem se afastam da família ou brigam. Claro, sempre tem exemplos que sim, mas na maioria das vezes eles têm um relacionamento entre a sua família e o homossexual muito mais saudável do que aqui no Ocidente, onde tem gente que é excomungada da família, tem gente que é deserdada, tem gente que briga com a família não quer mais ver a pessoa, mora na rua e essas coisas assim, só porque vira homossexual. Então é muito diferente. Claro, existe sim essa separação entre o homossexual e a sociedade, mas é alguma coisa muito mais saudável e muito mais respeitosa entre as duas partes do que acontece aqui no Ocidente, onde ou você é gay ou você quer matar um. Então é difícil, aí é foda. É foda. Então tem que toda essa parte. E antes de citar os animes e mangás que eu quero que vocês leiam, porque eu acho que eles são muito bons para com conteúdo de Yuri Aoi, eu quero falar sobre a comunidade de anime e como ela se relaciona com Yuri Aoi.
Eu sempre vi vários posts de yaoi em torno da minha vida inteira, né? E é meio que inevitável, porque uma hora vai aparecer no teu feed de Facebook, no teu feed do X, agora é X. E eu não tinha nenhum problema, eu curtia, eu simplesmente ignorava quando eu não gostava, não achava muito bonito aquela dois caras se pegando. Eu simplesmente ignorava, eu passava. Mas parece que tem uma certa parte da comunidade de otaku, comunidade de animes, que tem um nojo bizarro com o Yuri Aoi. Cara, às vezes eu vi um negócio, era lindo, era umas duas mulheres se pegando num sentimento maravilhoso ali. E aí aparece um cara que parece com a foto de anime do Itachi, provavelmente tinha 14 anos e dizia: nossa senhora, que nojo, que coisa feia, puta que pariu, ai, que coisa horrorosa. Tipo, a porra da coisa era maravilhoso, era lindo, realmente era foda, tanto a arte quanto o conceito, quanto a história. O cara reclamava porque ele queria ver o Itachi, né? Mas ele sabe que o Itachi é uma merda, mas bem, a gente fala do Itachi depois. Aí, né, com o tempo, meio que eu fui ignorando isso. Só que surgiu uma outra parte da comunidade otaku, que é o contrário disso. Você sente nojo deles por eles falarem de coisas yaoi yuri. Eu não tô zoando. Realmente dá uma vontade de cremar esse tipo de pessoa. Por que eu tô falando isso? Porque este tipo de entidade, tipo de ser maligno que existe na porra da internet é um filho de uma cachorra que ele quer pegar o personagem mais hétero, mais comedor de buceta possível, e ele quer enfiar uma rola no meio do cu dele. E não faz sentido. É os caras querendo que o Sanji dê o rabo. É os caras querendo que todos os personagens do Boku no Hero tem que ser viado. Sabe? Não faz sentido. Não faz sentido. A pessoa simplesmente é idiota. E não tem argumento. Mas ela quer que isso aconteça. Ela quer que isso aconteça. Sabe? Dá nojo. Inclusive eu vou falar de um vídeo especificamente de Boku no Hero, e um dos causadores de eu não ver mais de Boku no Hero e parar de ver anime foi por causa dessa praga que existe na porra da internet. Este ser adjeto, ele é extremamente irritante e ele ainda por cima conflita com a porra da outra pessoa que odeia Yuri Aoi. E aí fica a porra de uma discussão de 300 páginas na porra do negócio, enchendo a porra do saco de todo mundo. Então é horroroso esse tipo de pessoa. Então, vamos citar aqui os animes e mangás que eu vi. Alguns eu não vi todos, não vou mentir, mas eu li a maioria aqui, eu li completo a maioria. E é a parte que eu mais queria falar pra vocês. Eu vou começar aqui de leve com Banana Fish. Banana Fish é uma história sobre meio que gangues e tal, que a princípio parece que não é yaoi. Não é exatamente um yaoi, eu não vou mentir. Essa aqui eu dei uma burladinha. Só que se você viu a história de Banana Fish, tem um pouquinho, né, de yaoi. Só que pelos motivos errados, na verdade. É um negócio meio triste do porquê que é yaoi. A parte yaoi é um pouquinho errada do sentido da frase aí. Então, é uma história muito foda, é uma história muito legal. Não tem um dos melhores finais, mas é a vida. Eu ainda acho que vale a pena você assistir, principalmente pro aquele otaquinho de 14 anos com foto de Itachi. Então, esse aqui é maravilhoso, porque você não vai se sentir
querendo amar homens depois de ver um anime onde amam homens, né? Realmente o bagulho é louco. Tanto é que o protagonista, que ao mesmo tempo fica quase travestido, é o protagonista que mata 30 de Glock. O negócio é louco. Bicho é louco. Outro anime que é Yagata Kami Naru. Yagata Kami Naru. Esse daí, cara, é muito bom. Mas é muito bom. Muito bom. Ele é um Yuri, é um anime de meninas se pegando. Só que no caso desse daí, ele é um pouquinho mais elevado. Eu acho que esse aqui, ele é um dos melhores que eu já vi, quer dizer, eu ainda não li completamente ele. Por quê? Porque eu vi só o anime e eu fiquei com preguiça de continuar o mangá e voltar tudo de novo. Tal. Hoje em dia eu tenho que voltar tudo de novo porque eu já não lembro tudo 100%, mas do que eu lembro é muito bom. Cara, é muito bom. A história é muito boa. Os personagens são bem interessantes. Tanto a protagonista quanto o interesse amoroso dela são dois personagens muito interessantes. Realmente muito interessantes. Principalmente a outra lá, de cabelo preto, eu acho que era cabelo preto. Eu não lembro de cabeça. E vai desenvolvendo essas personagens, você vai vendo coisas que você só percebe lá pela metade do anime. E também tem alguns personagens que merecem meio que um destaque especial, que é tipo assim, a professora, eu não vou dar muito spoiler, mas a professora, um menino lá que é muito interessante, e por aí vai. São vários personagens que realmente são interessantes pra caralho. A história funciona bem pra caralho, a história anda bem pra caralho. É muito gostoso de assistir, tanto no anime maravilhoso. Eu não sei se tem outra segunda temporada, se tiver melhor ainda, né? Mas tem um mangá, você pode ler também. E eu acho que esse superou o que eu vou citar até daqui a pouco, que é o Citrus. E o Citrus, por exemplo, ele é tem um anime, eu acho que também já tem mangá tudo completo, então você decida-se. E ele é bom, o Citrus, eu acho o Citrus até bom, porque ele tem tudo que eu queria mostrar, tudo que eu queria... Não mostrar, tudo que eu queria falar sobre Yuri. Inclusive ele é o exemplo de anime Yuri. Na maioria das vezes, quando os caras querem falar sobre alguma coisa que tem a ver com Yuri, né, eles citam Citrus. Só que, no meu caso, eu acho que Citrus não é melhor do que Naruto. E também eu acho que Citrus, ele peca em coisas que, na minha opinião, me irritam pra caralho. Porque eles quiseram fazer um estilo de história que eu não gosto tanto. E a personagem, uma das personagens principais, ela me irrita muito, por um ponto que não faz o menor sentido, mas ela me irrita pra caralho. Eu vou falar de Citrus em algum dia mais específico, então eu não vou citar e nem dar spoiler também sobre Citrus. E o último que eu quero citar e quero recomendar pra vocês é My Wife is a Man. Exatamente isso. Mas My Wife is a Man é uma história, literalmente é uma história de que um cara se casou com outro cara. Só que esse cara é uma trap, então seria My Wife is a Trap. Então, basicamente, ele tá casado com esse cara porque é uma trap, né? Menino vestido de menina. E essa história, ela também é muito legal. Ela também é muito divertida. E nesse caso é muito divertida mesmo. É uma piada, meio que uma comédia ali. E
ao mesmo tempo que ela é uma comédia muito divertida, ela também é muito interessante, é muito legal ver ali a história, o desenvolvimento dos personagens e tal. Eu não vou mentir que na metade ali enche um pouquinho de linguiça, é um negócio meio, fica um pouco mais monótono, mas depois volta e volta bem pra caralho e depois finaliza. Então, tipo assim, já acabou, é aquilo e pronto. Então eu acho que fica bem legal, fica realmente bem legal. E eu vou citar alguns personagens que eu me lembro, que são, né, gays, mas que não estão em anime de Yuri Yaoi, no caso. Não, eles não são os protagonistas, não é o foco do anime, o anime às vezes não é sobre isso. E eu acho que eu vou começar com um que acho que é um clássico, né? Que é aquele menino lá do Evangelho, aquele menino de cabelo branco, que acho que também inspirou outro menino de cabelo branco de outra história. E aquele dali, ele é muito estranho, porque ao mesmo tempo que ele é assim, ele é viado, todo mundo sabe disso, ele é um personagem muito confuso nessa história, porque ele aparece, ele faz não sei o que, ele beija lá o menino e ele morre na história. Depois ele aparece lá nos negócios, mas é só na cabeça do Shinji, que é maluco e tudo mais. Então, tipo assim, ele é muito bizarro, mas ele é interessante, ele me lembrou agora. Outro personagem que eu queria citar é uma menina, eu esqueci o nome de todos os personagens e de toda essa história, tirando o do Evangelho, que obviamente é clássico, não dá pra esquecer o nome da ópera. Mas existe um anime, eu vou procurar depois de colocar aqui. Qual é o nome desses animes, tá? Existe uma menina numa história onde ela é amiga da protagonista. E o arco dela é literalmente ela terminando esse arco e indo atrás da rival da protagonista. É uma história muito louca, mas é muito boa também. Então, esse é um personagem. Deixa eu pensar aqui, o personagem. Eu acho que o último pra citar, eu não vou colocar menos do que a minha personagem favorita, que é a Genebra. Cara, deu branco na minha cabeça agora. A Genebra, que ela é uma personagem de Shinigami Boichi. Shinigami Boichi é um mangá e também tem anime, só que anime é uma tragédia. Eu vou falar depois, mas ele é um personagem do Shinigami Boichi e ela tem um arco, uma história, um flashback dela que é, assim, na minha opinião, se aquilo fosse um filme, aquilo seria o cinema. Não seria cinema, seria o cinema. Se aquilo dali fosse uma música, seria a poesia. Cara, aquilo é a coisa mais bonita. A coisa mais bonita que eu já vi em toda a minha vida. Como um ser humano, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi em toda a minha vida. Não existe história melhor do que a história da Genebra. Não existe. Eu tô falando sério. E não existe personagem melhor do que a Genebra. Eu vou fazer um vídeo só chupando o ovo dela. Pra você falar. Ela é literalmente um dos melhores personagens que eu já vi na minha vida. Eu vou pegar inspiração e criar 300 personagens parecidos com ela. Parecidos com ela. E tudo mais. Porque a personagem, ela... Eu não vou dar spoiler nenhum agora, porque eu não quero dar spoiler. Mas a personagem, ela tem um conceito, ela tem um arquétipo, que é o arquétipo da
senhora aristocrata. Ela é uma aristocrata. Aristocrata. Você entendeu? Ela tem esse arquétipo de aristocrata. E esse arquétipo de aristocrata vem com certas responsabilidades. Não é você ser rico lá e tanto faz. Não. E ela mantém esse arquétipo 24 horas por dia. Ela não deixa de ter esse arquétipo nem quando ela tá com a família dela, com os filhos dela, com as pessoas que ela ama. E quando eu digo pessoas que ela ama, eu tô falando de uma pessoa específica que ela ama de verdade. Entendeu? Ama, entendeu? E óbvio, eu citei aqui nesse vídeo porque ela é coisa. Só que aí você já pensa, eu falei, ela mantém a porra do arquétipo de aristocrata 24 por dia. Então, você já pode pensar, se uma pessoa que tem esse arquétipo de sisudo, né, de aristocrata, você não sabe o que é um aristocrata, aristocrata literalmente significa o melhor. São pessoas que, tanto em questão financeira quanto em questão social, são consideradas os melhores. São geralmente pessoas que têm doutorado e nobres, no caso, na maioria das vezes no período vitoriano, né, que era muito famoso ter aristocratas. São nobres, que também são doutores, que também são políticos, que também são donos de fazendas, donos de coisas importantes para a sociedade, e eles geralmente comandam a sociedade, pois eles são os melhores. É isso que significa uma aristocracia. Eles a ditadura, não é ditadura, né, mas a governo dos melhores, das pessoas que são consideradas melhores do que outras, por causa tanto do status de ter nascido como aristocrata, como também com tratamento de intelecto e tal, porque eles são considerados também muito estudiosos, muito sisudos, muito finos em todos os quesitos. E aí, ela é lésbica, mas ela é aristocrata. E aí você fica pensando nesse negócio aí, já. Você vai ficar doido. Que eu fiquei. Agora, eu vou fazer um negócio que eu tenho certeza que se o meu canal não fosse minúsculo, com certeza seria cancelado no X. E se o meu canal crescer, eu vou ser cancelado no X por causa disso. Mas eu vou falar do jeito mais manso possível, pra poder não afetar ninguém, não deixar ninguém ofendidinho o suficiente. Primeiramente, eu não tenho nenhum preconceito com ninguém que é da comunidade LGBT depois do T vira bagunça. Por quê? Não só eu não tenho, mas por que eu vou colocar essa parte aqui, que é muito importante. Eu vejo eu vejo muitas coisas no Twitter, e eu sinto que a própria comunidade dessas pessoas que são gays, ela tá se perdendo. E ela tá se perdendo por causas que não lhes merece. Você ser uma pessoa gay não te implica a aceitar que pessoas que geralmente não são gays pautem ideias sobre você que fazem com que você fique na merda depois. Porque quem vai ser linchado não vai ser eles. Eu tenho certeza disso. Eu tô falando de coisas como aconteceram agora na porra do Jovem Nerd, um bagulho nojento, da porra do negócio que os caras querem enfiar na goela, que criança agora tem que mudar de sexo. Criança, velho, coisa
cara, é um bagulho nojento que os caras estão fazendo. Bagulho nojento que os caras estão fazendo. E as pessoas vão ficar revoltadas com quem? Com a porra do político que inventou essa merda? Com a porra do idiota que inventou essa merda? Não, eles vão pegar a primeira pessoa que usar calça do jeito errado e eles vão linchar na porra da rua. Não vai ser a porra do político que vai ser escorraçado. Deveria ser escorraçado. Mas não vai ser ele. Vai ser a porra de uma pessoa inocente. A porra dessa história nojenta que estão fazendo agora, usando a porra de uma bandeira escrota lá, pra poder fuder a vida de criança, vai pingar na porra de vocês, você que se considera gay, você que se considera lésbica, você que é um trans, não aceita a merda que tá acontecendo com vocês. Não aceita, pelo amor de Deus. Olha o que tá acontecendo e se revolta igual. Igual qualquer outra pessoa. Você não pode aceitar só porque faz parte da sua comunidade. Não faz parte, você tem que escorraçar esse povo daí. Você tem que tirar essa mazela o mais rápido possível. Porque se você deixar aquela praga ficar ali, ela vai queimar toda a sua história. Vocês lutaram a porra dos séculos inteiros para poder serem reconhecidos como ser humano normal. Para não dizer que vocês tinham problemas mentais, que era o que acontecia antes. Que diziam que pessoas que ou se travestiam ou se relacionavam com pessoas do mesmo sexo tinham problemas mentais. E agora vocês vão lá e pegam pessoas literalmente com problemas mentais, pessoas doentes, completamente loucas, e aceitam essas pessoas loucas, pessoas doentes nessa porra dessa comunidade, para poder vocês serem escorraçados na rua, para vocês serem queimados. Porra, vocês querem retroceder nessa porra? Porque uma coisa é você aceitar que o amor, o sentimento que você sente é algo real, é algo que funciona. A outra coisa é você literalmente pegar a porra de uma criança e querer cortar ela, querer destruir ela, querer colocar hormônio nela, sendo que ela é uma criança. A criança não entende porra nenhuma. É a merda de um bicho que aprendeu a falar. Ela e um papagaio não tem a menor diferença, praticamente. Ela é um chimpanzé, não tem a menor diferença. E você vai querer fazer alguma coisa com essa porra dessa criança? É sério isso? Se você realmente acha que aquilo dali vai dar certo, que aquilo dali não vai gerar um ódio extremo contra você, eu não tô falando só da criança, tô falando contra você, que vai literalmente ser o escudo, vai ser o primeiro, a linha de frente dessa merda vai ser a pessoa que não tem nada a ver com isso e simplesmente só queria viver a vida sendo gay. E você vai se fuder nas custas dessas pessoas doentes. Quando a porra da merda feder, é quem vai se fuder vocês, e não do jeito legal. Então, eu tô falando sério. Pelo amor de Deus, se conscientiza, se une e repele esta merda. Porque não faz sentido, na minha opinião, não faz sentido você aceitar que retrocedam esse nível de coisa. Porque ninguém sem consciência vai aceitar uma merda dessa. Você olha isso daí, você só for pensar. Só precisa pensar. Vai dar merda. Então, pelo amor de Deus, não faz isso com vocês. Se meçam, façam uma junção, se juntem e realmente lutem pelo que faz sentido, pelo que é certo. Lutem pelas coisas que vocês amam.
Não lutem pela pauta de um político filho da puta que veio lá da porra dos Estados Unidos pra falar merda aqui no Brasil. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. É um negócio nojento que estão fazendo e as pessoas, e quem tem que ser o primeiro a falar não é vocês que são gays. Eu não tô só dizendo que é uma coisa errada. Eu tô dizendo que o primeiro que tem que se defender é isso, sabe? Porque não é vocês que estão falando isso. Eu tenho certeza que ninguém sem consciência ia falar uma merda dessa, sabe? Então, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então é isso. Esse episódio me deu uma trabalheira do caralho. Foi muito difícil de pensar aqui, porque é um episódio muito difícil. Eu vou ter que editar ele depois. Eu fiz ele de uma forma um pouco diferente, mas é uma forma que eu acho que vai dar mais certo. Então é isso. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, comentar e compartilhar. E nas minhas redes sociais, principalmente no Twitter e nas outras redes sociais. Então vamos lá? Tchau!